que é o versículo 11, versículo 11, capítulo 24. Né? Bem? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o acha. Diz, voltará para a minha casa. E sai, e todos voltará e encontrará a videira, e ordenará-te. Aleluia, glória a Deus. Até aqui, né? A palavra do Senhor também aqui, no versículo 11, 24, a palavra do Senhor vai falando a respeito de um homem. Aquele homem ali, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, o qual aquele homem ali tinha, aleluia, glória a Deus, eu creio que muitos já viu essa passagem bíblica, aquele homem ali se encontrava, aleluia, com um espírito imundo, um espírito, aleluia, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, o qual era um espírito ali que, no caso ali, perturbava, era um espírito ali, aleluia, maligno, um espírito, a palavra do Senhor diz que era um espírito imundo, o qual, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu creio que vinha tanto tempo atormentar aquele homem. Era algo que tinha na vida dele que precisava ser quebrado. Terminando no meu coração, enquanto eu estava meditando outros versículos na Bíblia, eu fiz 5 versículos da Bíblia, dentro do mesmo contexto da palavra. E o Senhor determinou ali no meu coração, que aleluia, glória a Deus, a palavra do Senhor diz, aleluia, que o homem, aleluia, quando ele está glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, sem Jesus, ele se encontra com um espírito imundo, e a palavra do Senhor diz que aquele homem ali, agora sendo, eu creio que ele procurando ali uma libertação, a palavra do Senhor diz que ele sendo agora liberto, aí a palavra do Senhor diz que aquele espírito imundo sai daquele homem, mas aleluia, glória a Deus, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, a palavra do Senhor também fala, que a casa, quando ela se encontra vazia, aleluia, Jesus, que a casa, quando ela se encontra vazia, o espírito imundo se apossui daquela casa. Aí a palavra do Senhor diz que aquele espírito imundo agora sai daquela casa e ele fica procurando ao redor, procurando uma casa onde ele possa, vou falar no meu linguajar, na palavra do Senhor tem algumas traduções diferentes. Aí a palavra do Senhor diz agora que ele procura agora outra casa para que ele possa se apossuir outra casa para que ele possa habitar. Aí o Senhor trouxe no meu coração que muitas das vezes é assim, a gente está na casa do Senhor, muitas das vezes a gente está de pé na casa do Senhor, muitas vezes a gente está fazendo a obra do Senhor, mas muitas das vezes a gente tem algo na casa que ainda precisa ser tirado, muitas das vezes a gente tem algo na casa que ainda precisa ser quebrado, a gente tem algo na casa que precisa ser liberto, para que a gente não volte para trás, assim como aquele homem disse que a palavra do Senhor diz que ele sendo, aleluia, liberto, aí agora o inimigo ele fica procurando uma casa para ele se apossar. Aí a palavra do Senhor diz que ele saindo tornará a sua casa, ele tornará novamente a sua casa, quando ele procura um lugar árido, lugar seco, para ele se apossuir, o qual ele não encontra. Aí a palavra do Senhor diz que ele diz que ele voltará novamente para a sua casa. Qual é, irmão, que eu vim entender com isso, que ele diz que ele voltará novamente para a sua casa. Ele procura uma casa vazia, a palavra do Senhor fala que ele procura um lugar seco, um lugar que não recebe a palavra do Senhor, Espírito Santo, para ser liberto. Aí agora a palavra do Senhor diz que ele saindo, ele encontrando aquela casa limpa, ele encontrando aquela casa ordenada, quer dizer, arrumada, aquela casa ali embelezada, aquela casa bonita, ele agora sai procurar uma casa suja, ele sai ali agora, se essa casa aqui procurou a palavra do Senhor para se limpar, aquela casa ali agora procurou viver limpo, eu preciso procurar outra casa para me habitar, porque o inimigo assim, ele não para. Muitas das vezes a palavra do Senhor, ela vem nos trazer que na minha, na tua vida, se a gente está na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor todos os dias, a gente todos os dias está se libertando da casa
pode ficar vagando, procurando uma casa para ele habitar. Ele agora fica procurando uma casa para ele habitar. E ali ele fica, a palavra do Senhor diz que ele fica mais adiante naquele tempo eles falam que ele fica no deserto, vagando, procurando uma casa seca, árida, para que ele possa entrar e fazer morada. Aí muitas das vezes, a gente vê no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não que eu estou trazendo para dentro da igreja aqui, mas em geral. Aí muitas das vezes, hoje em dia no cotidiano, a gente vê pessoas que vêm para a casa do Senhor, se levantam, começam a fazer a obra, começam a praticar aquilo que está agradando o Senhor e novamente volta para trás. Aí novamente para de fazer a obra do Senhor, novamente corre lá para fora, para trás de novo. E aí agora a palavra do Senhor diz que aquele espírito imundo que saiu daquela casa, que se encontrava liberto, que aquele espírito imundo procurava uma casa para ele habitar novamente. Aí agora aquele espírito imundo diz assim: eu não achei uma casa para que eu possa entrar e habitar, eu vou voltar para a minha casa. Ele disse que é a minha casa. Ele diz na palavra que é a casa dele, que ele vai voltar novamente para aquela casa. Aí a palavra do Senhor vem nos deixar claro que ele disse que vai voltar. E aí agora ele sai à procura de mais 7 e leva consigo com ele. Aí vamos dizer, dentro da palavra do Senhor, ele era vamos supor, o melhorzinho. Ele leva 7 piores do que ele. A palavra do Senhor diz que ele leva 7 piores do que ele para habitar naquele corpo, para se apossuir daquela pessoa novamente. Aí a palavra do Senhor diz que se o estado daquela pessoa se encontrava mal, agora o estado daquela pessoa vai se encontrar 10 vezes mais pior do que ela se encontrava. Porque imagine, irmãos, a pessoa sai da presença do Senhor, ou muitas das vezes lá fora, aí o inimigo está habitando. Porque a gente está lá fora, a gente está fazendo a obra, a gente está fazendo a vontade de Satanás. A gente está agradando o desejo dele, da carne. Aí agora ele se encontra feliz com aquilo que a gente está fazendo. Aí a palavra do Senhor diz que agora ele pega e ele diz que ele volta para a casa dele novamente, que ele se apossui, diz que é a casa dele. E aí agora ele pega, aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, e ele leva mais 7 com ele. Aí a palavra do Senhor diz que a quantas vezes a gente volta para trás, se multiplica. Se botou 7, a gente volta novamente, volta mais 7, 14 e assim por diante. Então, o que a palavra do Senhor está nos dizendo nessa noite, nos despertando, que possa acontecer o que acontecer na minha e na tua vida, que a gente não volte para trás. Porque se a gente voltar para trás, a gente tem que ter a convicção que a gente não vai voltar só com 1, a gente vai voltar com mais 7. E aqueles mais 7 ali agora é que começam o tormento, nos atribular, é que começam a nos tirar do foco, é que começam a descer, é que começam a nos derrubar, é que começam a nos colocar no fundo do poço. Aí eu vim meditar também na palavra do Senhor, eu vim meditar da passagem de Paulo e Silas ali, aleluia, em Atos tem Atos 26, Atos 16, 24 e Atos 12, se eu não me engano 5. Eu anotei, está anotadinho aqui dentro da Bíblia. A palavra do Senhor diz que agora também, quando Paulo e Silas está naquele ali tormento, que passa aquela jovem ali com o espírito de adivinho. Aí a palavra diz que agora também ali em Paulo e Silas, aquela jovem ali com um espírito demônico, porque ela habitava nela um espírito demônico de adivinhação, que quando passava alguém, ela contava a vida, dizia algo que estava acontecendo com a pessoa que ninguém sabia. Aí a palavra diz que quando Paulo e Silas começam a passar naquele lugar ali, aquela jovem agora vai, diz assim, ali, ela começa a tentar glorificar Paulo e Silas, ela vai no santo homem de Deus. Ela começa agora a tentar fazer com que o servo do Senhor viesse a acreditar que o que habitava nela ali era um espírito bom, era um espírito de Deus, era um espírito que fazia com que ela revelasse o que estava acontecendo. Mas a palavra do Senhor diz que Paulo e Silas estão ligados no Espírito Santo dentro da palavra, que Paulo e Silas começa a repreender o espírito demônico que havia naquela jovem, o espírito adivinhador, e agora o demônio saiu do corpo daquela menina. Agora aqueles homens que ganhavam por aquela menina estavam fazendo a vontade de Satanás, está ganhando dinheiro ali para eles. Agora ele se levanta contra o servo do Senhor e coloca só o servo do Senhor numa prisão. Agora Paulo e Silas se encontram carcerados. Paulo e Silas ali agora se encontram com os pés para ser acorrentados. Se encontra dentro de uma prisão. E muitas das vezes não é assim. Quando a gente sai da presença do Senhor, quando a gente se afasta da presença
seja o nome do Senhor, a nos destruir a todo tempo, a todo momento. O inimigo ele tenta nos destruir, a todo tempo ele coloca a prata, ele coloca a bandeja, que aos nossos olhos a gente diz, não é agradável. Aos meus olhos é agradável, tá bom. E ali ele só vai cada vez mais nos aprofundando, cada vez mais nos destruindo, cada vez mais demônios e mais demônios fazendo parte das nossas vidas. Então, porque a palavra do Senhor diz que a casa, quando ela está limpa, aleluia, quando a gente se encontra com a casa limpa, quando a gente se encontra com a casa dentro da palavra do Senhor, quando a gente não se encontra com a casa vazia, o inimigo ele não acha liberdade. Como ele pode ter andado ali em vários lugares, em várias situações, procurando uma casa vazia. Quando ele saiu do corpo daquele homem, ele pode ter procurado várias casas para ele entrar e se apossar. Mas eu creio que ele não encontrou. Por que ele não encontrou? Porque ele disse que ele voltaria novamente para a casa de onde ele saiu. Se ele disse que ele voltaria para lá, é porque muitas das vezes, então, aquela casa onde ele saiu não deu lugar ao Senhor trabalhar, ao Senhor libertar, não deu lugar ao Senhor agir. Porque a palavra diz que quando está dentro da palavra, ele não acha lugar, ele não acha brecha para ele bagunçar na minha e na tua vida. Aí agora a palavra do Senhor, voltando a Paulo e Silas, ele se encontra ali agora carcerado dentro daquela prisão. Agora Paulo e Silas, ele começa a passar por um processo. E Paulo e Silas ali agora, passando por um processo, ele começa a adorar a Deus. Eles começam a clamar. O único que poderia chegar ali e socorrer eles. Eles começam ali agora a clamar. E a palavra do Senhor diz que tem o carcereiro ali, quando eles começam a clamar ao Senhor, as prisões começam a se quebrar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. As correntes começam a cair. E Jesus ele começa a trabalhar dentro daquele lugar. Quando Jesus ele começa a trabalhar dentro daquele lugar, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ele lança aquelas muralhas, aquelas correntes, aquelas paredes ali onde Paulo e Silas se encontravam por terra, aí a palavra do Senhor diz que aqueles homens que se encontravam ali naquele cárcere começam a sair dali e ficou Paulo e Silas ali agora. Paulo e Silas poderiam, como foi o Senhor que fez com que quebrasse as muralhas para que Paulo e Silas saíssem dali, eles poderiam muito bem ter fugido dali, eles poderiam muito bem ter saído como os outros saíram, mas ele disse não. Eles ficou, porque eles tinham um propósito ali. Era um propósito de salvar a alma do carcereiro, porque o carcereiro, quando viu todos sair dali, o carcereiro disse o quê? Que ele ia tirar a sua vida. E Paulo e Silas começa a clamar em alta voz e dizer, não faça nada contigo, porque todos nós estamos aqui. Paulo e Silas fala que todos estavam ali. Mas por quê? Pelo um propósito de uma alma. Pelo propósito de almas que salvar, pelo propósito daqueles ali se render aos pés do Senhor. E a palavra do Senhor, voltando para a palavra, glória a Deus, aleluia, a palavra do Senhor diz que quando, aleluia, a gente se encontramos com a nossa casa vazia, quando a gente não dá brecha à palavra do Senhor, Ele trabalhar, Ele nos transformar, Ele agir nas nossas vidas. A palavra do Senhor também diz que o Senhor não é invasor, que o Senhor não vai invadir. A palavra do Senhor diz que Ele não vai arrancar, entrar força. Cabe a mim e cabe à igreja, cabe a nós queremos que o Senhor Ele trabalhe nas nossas vidas e que a gente deixe o Espírito Santo de Deus entrar na minha vida, que a gente deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar e que a gente venha deixar o Espírito Santo de Deus agir no decorrer do tempo nas nossas vidas e que aquele inimigo que ficava ali rondando, procurando uma casa para ele voltar novamente para habitar, ele não vem achar essa casa em mim e você. Ele não vem achar, aleluia, glória a Deus, porque se eu e você estiver firmado na rocha, se eu e você estiver firmado dentro da palavra do Senhor, a gente não vai deixar com que o inimigo ele foge novamente para as nossas vidas. Ou ele foge em que termo, irmão? No termo que você sabe da sua vida, a área que você precisa na sua vida. Qual a área que você precisa na sua vida que o inimigo ele não foge na tua vida para missão? Qual a área que tu precisa que o Senhor Jesus ele te liberte na tua vida? Qual a área que você precisa, que você precisa que o Espírito Santo de Deus trabalhe para que a muralha, as correntes, para que os cardeais e os bronzes venham a ser quebrados na minha e na tua vida. A palavra, aí eu meditando nessa palavra, o Senhor me falava no meu coração assim, que dentro da igreja, na casa do Senhor, muitas das vezes, a
a gente se encontra na casa do Senhor com uma corrente aprisionada nas nossas vidas. Não é só quem está lá fora, ou só quem está fazendo vontade de Satanás, não, irmão. Muitas vezes a gente dentro da casa do Senhor, a gente se encontra com essa corrente aprisionada. A gente se encontra com esse bronze, com essa muralha, com esse cardeado, nos aprisionando. Muitas vezes o Senhor fala no meu coração que muitas vezes dentro da casa do Senhor a gente se encontra, mas falava assim, mas também dentro da casa do Senhor, na área sentimental. O Senhor fala no meu coração, na área sentimental, que há muitas pessoas que se encontram na área sentimental, no autoestima. A gente se encontra com a corrente aprisionada na autoestima. Muitas das vezes a gente precisa de estar fazendo algo para que nossa autoestima venha estar lá em cima. A gente precisa de um elogio para que nossa autoestima venha estar lá em cima. Mas nós temos que ter a convicção que eu e você tem um Deus, que Ele não precisa de nada nenhum, que eu e você tem um Deus, que simplesmente se eu e você ouvir a palavra, se eu e você dar ouvido e deixar Ele entrar no meio do teu coração, Ele transforma, Ele quebra essa corrente, esse bronze. Muitas vezes na área sentimental, muitas vezes na área da família, é no casamento, que se encontra um cardeado, se encontra uma corrente aprisionando, e o que precisa é ela ser tirada. Uma corrente que precisa que ela seja quebrada na nossa vida, no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Uma corrente muitas vezes no meio do nosso casamento, e muitas vezes a gente está aqui clamando, pedindo, nossos esposos se encontram com o coração endurecido, se encontra sem querer vir à casa do Senhor, se encontra trancado, aprisionado, e aí depende de eu e você, depende de a gente fazer como Paulo e Silas fez naquele grande dia de clamar, de abalar essa estrutura. E a palavra do Senhor diz que quando Paulo e Silas começam a clamar, abalar essa estrutura ali, o Senhor ele trabalha. Então muitas das vezes, irmão, o que falta nas nossas vidas é a gente ter a convicção que o Senhor está na direção, no controle da vida da tua vida. E agindo o Senhor na minha, na tua vida, o inimigo ele não impedirá o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. Que aí o Senhor me trouxe para essa área também. Que muitas das vezes a gente deixa com que as correntes na minha, na tua vida, ela venha nos aprisionar. Muitas das vezes em algo que você precisa, muitas das vezes em uma área que você necessita. Aí muitas das vezes a palavra do Senhor estava meditando um pouco mais cedo em outra passagem ali dentro da Bíblia, em Salmo e Isaías, em algumas passagens da Bíblia que falam sobre a gente estar aprisionado. E ali a palavra do Senhor falava que muitas das vezes a gente se encontra no meio de uma prisão que nós mesmos nos colocamos. Dentro de uma prisão que nós mesmos entramos. E aí para a gente sair, a gente precisa pedir ajuda, socorro ao Senhor. A gente precisa fazer a vontade do Senhor. Porque muitas das vezes a gente nos coloca no meio de uma prisão, no meio de uma corrente, no meio muitas vezes qual o Senhor tem um chamado na minha, na tua vida, e a gente se encontra estacionado e Satanás agindo. Aí o Senhor diz assim, muitas das vezes na minha, na tua vida, que precisa de mim, de você, para tirar alguém do cárcere, como Paulo e Silas naquele dia entrou e libertou ali muitos naquele cárcere, daquela prisão. Muitas das vezes o Senhor fala, como ele falou na palavra aqui, ele se encontra alguém, pessoas com uma casa vazia, que precisa de socorro, precisa que eu e você vá dar um socorro, precisa que eu e você ajude a quebrar aquela corrente, aquela muralha, que você ajude a quebrar aqueles bronzes, aqueles cardeados que se encontram na vida. Aí muitas das vezes, nos nossos olhos carnal, muitas vezes a gente diz assim que nada. Ela fazia a vontade do Senhor, ela estava na igreja, ela voltou para o mundo porque ela quis na igreja. Mas se fosse porque quis, a palavra do Senhor não estava dizendo que ao sair com um, volta com 7. E quem saiu com um, volta com 7. Se com um não tinha força de vir à casa do Senhor para se libertar, com 7 vai ter? Não. Então muitas das vezes cabe a gente que está de pé, a igreja do Senhor, que está de pé, orar, clamar pelaquela vida, ajudar em oração, multiplicar as orações, para que aquelas correntes venham a ser quebradas, para que aquelas correntes venham a ser, aleluia, destruídas. E aí a palavra do Senhor domingo falava no livro de Salmo, 107, 14, que diz assim: tirai-os das trevas e da sombra da morte, e quebrais as suas prisões. Aleluia. Mais uma vez o Senhor está confirmando na palavra, né? Dentro da palavra do Senhor, que a gente devemos tirar das trevas
da sombra da morte e quebrar as suas prisões. A palavra do Senhor em Salmo 50 dizendo, Salmo 107, 14. E nessa noite, aleluia, glória a Deus, eu vou entender que o Senhor só me levou nessa área da casa. Nós precisamos manter a nossa casa na rocha. Precisamos manter a nossa casa nobre, ainda que seja difícil, ainda que o inimigo ele se levante contra mim na tua vida, ainda que você se encontre acorrentado em alguma área sentimental, na área financeira, na área espiritual, em alguma área na tua vida que precisa ser liberto, que precisa ser arrancado. Muitas vezes aquela área que a gente sabe, muitas vezes, muitas situações, pessoas que nos correm pedindo oração, pessoas que, muitas vezes, no meio da nossa família, que a gente se encontra com vício, se encontra aprisionado ali em algo, e muitas das vezes a gente olha e diz assim, eu não suporto mais orar, eu já não aguento mais pagar preço por ele e por ela. Mas a gente sabe que é algo espiritual, é algo que se encontra acorrentado, que precisa de ajuda, precisa de libertação. Aleluia. E a palavra do Senhor fala que aquela pessoa ele precisa de uma mão para que ela venha se livrar, se libertar. Principalmente ela precisa dela querer a transformação, querer que Jesus entre e faça um milagre. Mas a gente também temos que ajudar. Você já pensou, irmão? Uma pessoa qual se encontra como aquele homem que tomava conta daquele cárcere ali, aquele carcereiro, ele tentava botar a corda para se matar, com medo do que poderia acontecer com ele quando aqueles homens fugissem ali da prisão. E se Paulo e Silas naquele momento ali pegasse, dissesse, ficasse quieto e saísse junto com aqueles homens, como poderia acontecer com a vida daquele homem. Aí muitas das vezes a palavra do Senhor teve que eu e você precisamos estar firme na rocha, precisamos ajudar a quebrar outras correntes, outras muralhas. Precisamos ajudar a quebrar outros bronzes na vida de outras pessoas. Precisamos ajudar outras vidas a ser transformadas. Aleluia, glória a Deus. E muitas das vezes tem pessoas que dependem da minha oração, do meu do teu clamor. E muitas das vezes a gente serve do Senhor que nós temos feito é criticado. Muitas vezes tem tido feito é julgado. Muitas vezes tem olhado e tem dito que nada, ela não vai porque não quer, ela não fica não quer porque não quer, mas não. O inimigo ele sabe quem tem chamado, o inimigo ele sabe quem Deus quer trabalhar. O inimigo ele sabe quem Deus chamou para a palavra, quem Deus chamou para pregar, quem Deus chamou para louvar. E ele não se encontra feliz. A palavra do Senhor diz que quando ele encontra uma casa vazia, imediatamente ele se aproxima daquela casa. Então muitas das vezes há uma vida com uma casa vazia que precisa de ajuda, que precisa ser levantada, que precisa de vamos dizer, de um líder espiritual. Não é só pastor não, querido, pode ser eu, pode ser você, que precisa de uma ajuda espiritual para se levantar. Porque Deus sabe que tem uma obra, que tem um chamado. E aí o inimigo sabendo que Deus tem uma obra, que Deus tem um chamado na vida dessa pessoa, porque o tempo todo ele vai tentar fazer destruir. O tempo todo que ele vai tentar fazer é colocar correntes, muralhas, empecilhos, para que aquela pessoa não venha se levantar. E nós precisamos, a igreja do Senhor, os dias de hoje, precisamos se levantar. Porque não se encontra fácil dentro dos ministérios, não é só aqui, não, dentro dos ministérios. Tem deixado a casa do Senhor a desejar. A humanidade tem se esfriado, o amor de muitos tem se esfriado. E a palavra diz que quando o amor de muitos se esfriasse, né? O que ia acontecer? Jesus está às portas. Jesus está às portas para buscar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos estar, aleluia, alicerçados no Senhor. Nós precisamos estar alicerçados a nossa casa na rocha. Precisamos, aleluia, jogar por terra o levante, a corrente, a muralha da vida da tua vida. Precisamos destruir os grilhões que se levantam contra mim e a tua vida. Não é fácil, não, irmão, para a gente estar aqui, não é fácil. A batalha é grande, a luta é grande, o inimigo ele se levanta de todas as maneiras, contra mim, contra você, mas nós temos que alicerçar a nossa casa. Nós temos que lançar por terra todas as correntes na minha e na tua vida. Toda aquela muralha, todo aquele levante, todas aquelas colunas que se levantou contra a vida daquele servo do Senhor teve que cair por terra. E não vai ser diferente na minha e na tua vida.
Toda corrente, toda muralha que se levantar contra a minha tua vida, ela vai ter que ser desfeita, ela vai ter que cair por terra, ela vai ter que ser despedaçada. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus.